A iniciativa Bairros Críticos é de todos. É uma mudança absolutamente fundamental. Tem em jogo a necessidade de uma grande intervenção. Ou se apanha esta oportunidade com o âmbito deste projeto, dificilmente haveria um programa para resolver, de facto, todas as questões. A grande lição é de que vale a pena acreditar. Um pouco por todo o país, existem áreas urbanas que, pela concentração de grupos mais vulneráveis, pelo estigma social que lhes está associado e pelo bloqueio de oportunidades que as afetam, se constituem como um desafio urgente em termos da promoção da cidadania e da coesão social. Por estas razões, estes são espaços urbanos onde a intervenção é mais complexa e os resultados menos duradouros. Perante esta evidência, torna-se fundamental encontrar formas inovadoras de intervenção que assegurem um forte envolvimento local e resultem em maior capacitação das populações e das instituições. Nós temos de ter aqui um sentimento de grande participação da população. Isto é um lugar comum, mas efetivamente, se a população não estiver envolvida, não vai nada mudar. Hoje em dia, o grande desafio de intervenção em territórios críticos é encontrar novas metodologias inovadoras. Face a esta realidade, tornou-se clara a urgência de uma intervenção alargada com preocupações ao nível da requalificação habitacional e urbana e da integração social. Dada esta diversidade de campos de ação, foi evidente a necessidade de criar uma iniciativa que permitisse experimentar a aplicação de novas metodologias de cooperação entre parceiros institucionais e locais, de modo a produzir em conjunto ações que assegurassem uma mudança efetiva e durável. Surgia assim a iniciativa Bairros Críticos, liderada pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. Colocando o enfoque especial no território, está-se a olhar para aquele território em especial, para as suas potencialidades e trabalhar em função dessas potencialidades, produzir mudanças que sejam duráveis no tempo, que sejam sustentáveis, inovar na forma como constrói as soluções e as implementa no terreno. Ao construir-se todo um processo que é participado desde o seu início, há, digamos que, uma apropriação desse processo por parte de todos os atores e isso faz com que haja um clima favorável a que o processo se desenvolva. Cova da Moura, na Amadora, Val da Amoreira, na Moita e Bairro do Lagarteiro, no Porto, foram os territórios selecionados para esta intervenção experimental a decorrer entre 2007 e 2013. A natureza experimental desta iniciativa pressupõe uma aprendizagem coletiva de novas formas de estar e fazer, orientada para a criatividade e inovação das soluções, a desenhar e testar. Entendo que é uma janela de oportunidade que existe para a Cova da Moura na resolução dos problemas da requalificação urbana e integração, ao mesmo tempo na questão da habitação, nas questões sociais, na questão do equipamento e também, ao fim e ao cabo, nas questões ambientais. Continuando com aquilo que nós entendemos que a resolução das questões socio-urbanísticas, principalmente no âmbito social e das infraestruturas, nesta freguesia do Val da Amoreira. O simples facto de reabilitarmos o seu edificado e o espaço público altera logo, sem mais, só por isso, claro que haverá outras ações, mas só por isso altera logo o comportamento das pessoas, aumenta a autoestima, implica o seu envolvimento e o seu gosto pelo bar. O bar tem que ser uma parte integrante da freguesia e do concelho e não, como até alguns tentam fazer, que é um gueto onde dificilmente se entra, o que não é o caso. Em termos institucionais, a primeira cooperação tem que ser com os próprios moradores, porque se os próprios moradores não estiverem envolvidos no seu espaço, na sua casa, com os seus vizinhos, as instituições pouco poderão fazer. Ao nível dos parceiros locais, que aí tem havido uma forte ligação, mas é fundamental para que a iniciativa tenha sucesso que as diferentes estruturas da administração central consigam interligar-se e consigam funcionar e complementar-se. Fazendo coexistir políticas de habitação e de reabilitação urbana, a estratégia da iniciativa Bairros Críticos foi direcionada para a intervenção em eixos específicos, abrangendo as perspectivas económica, social e ambiental. Uma abordagem integrada e multidisciplinar, centrada nos territórios, que relembra que os espaços urbanos têm várias dimensões, como o emprego, a cultura, a intervenção social, a segurança e a saúde,
que contribuem para a coesão social, sustentabilidade e crescimento económico dos territórios. Questões como a requalificação e a reorganização do território, a promoção do empreendedorismo e do associativismo, a valorização do espaço público como território de todos, a promoção de iniciativas culturais e a valorização dos patrimónios culturais das populações residentes são objetivos comuns aos bairros da Cova da Moura, Val da Amoreira e Lagarteiro, mas cuja implementação é adaptada às especificidades de cada território. Um dos eixos centrais desta iniciativa é alterar a imagem da Cova da Moura. Através das artes, nós pretendemos qualificar o edificado e o espaço público. A questão da requalificação urbanística e ambiental, que passa muito pela intervenção na conservação dos edifícios e na reabilitação do espaço público, que de facto é bastante degradado. Em cada território foi constituída uma parceria alargada que envolveu entidades públicas de vários domínios de intervenção e entidades privadas que já atuavam no terreno, como associações e outras organizações não governamentais de base local. A este trabalho em parceria foi associado um processo de envolvimento das próprias populações. Esta metodologia permitiu construir um bom diagnóstico, que foi a base para focar os planos de ação, permitindo que cada estratégia de intervenção tenha sido adaptada para responder às necessidades e oportunidades específicas de cada um dos territórios. As mudanças começam já a ser visíveis. Reunirem-se, estudarem problemas que o bairro tem e arranjar soluções estruturantes que possam resolver esses problemas, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Portanto, essa é a mais-valia da Operação Bairros Críticos. Foi a oportunidade de otimizar todos os recursos e programas que nós já vínhamos a desenvolver nestes bairros. Desenvolver capacidades no sentido de se tornarem cidadãos mais ativos e mais capazes de gerir a sua própria vida. Outro eixo que adquiriu relevância foi o eixo da empregabilidade. A articulação entre as instituições revelou-se fundamental. Apesar das dificuldades na integração de tão grande diversidade de atores e objetivos, foi possível ultrapassar os obstáculos e criar grupos de trabalho que, em conjunto, potenciaram a ação. Assim, foi possível ir muito além da cooperação institucional, conseguindo-se uma verdadeira construção conjunta da ação. Foi talvez uma visão cada vez mais integrada e cada vez mais partilhada sobre estes territórios. Foi possível juntar as diversas instituições, pô-las a trabalhar bem em conjunto. Envolveu toda a comunidade na identificação dos seus problemas e na ajuda da procura da solução para os mesmos. Apesar de estar ainda a meio do programa, a iniciativa Bairros Críticos concretizou já algumas mudanças significativas na vida de cada um destes bairros. Mais importante ainda, até porque se trata de um programa experimental, deu já importantes lições sobre como realizar intervenções desta natureza. Entre estas, destacam-se a importância de construir relações de confiança com as populações, entre as diversas entidades e criar políticas integradas que potenciem a coordenação estratégica na gestão dos territórios. A focalização da ação é nos territórios e sermos capazes, ao longo da nossa ação, irmos percebendo também o que é que vai mudando através da forma como estamos a intervir nesses territórios. Basicamente, em fazer com que todos os atores se reconheçam uns aos outros, percebam os pontos e os momentos em que conseguem otimizar a sua intervenção trabalhando uns com os outros. Vale a pena apostar, de facto, neste trabalho em rede e vale a pena apostar nesta insistência de que a transformação das formas de fazer e de estar nestes territórios por parte de todos os atores que contribuem para a construção da mudança é resultado também de uma aprendizagem coletiva. As próprias organizações locais já não conseguem trabalhar de outra forma. Tudo isto vai, no final, trazer uma cultura diferente, uma mentalidade diferente para esta população. Só mais uma barreira, todos têm que acreditar, é possível mudar. Esta é a vida da nossa gente da rua, onde a realidade atua, mas a esperança continua. Muitos com o objetivo de melhorar a vida.